bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos, nesse sábado, por esta manhã, apresentando mais uma edição do programa Nova Era. Nova Era é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, que traz esse programa espírita. Nova Era tem uma coprodução com o CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, que tem o principal papel de poder, juntamente com a TV Candidez, a produção desse programa Nova Era, de que é um programa espírita. Estamos trazendo aqui a nona parte, falando do assunto, desmistificando fatos ou fake news. Hoje em dia ouve-se muito dizer de que a Bíblia é a palavra de Deus, transmitida aos homens. Será verdade ou fake news? Será que a Bíblia é a única forma de Deus manifestar aos homens? Vamos trazer a lumen a continuidade dessa história da formação da Bíblia. E hoje, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua sequência, na sua lógica, na sua amplidão, de que o Evangelho é o mesmo Evangelho de Jesus, salvo que o Evangelho segundo o Espiritismo é um Evangelho de Jesus, mas interpretado na lógica, na racionalidade da moral ensinada por Jesus, trazendo a lumen as instruções dos Espíritos, tá? Não é somente o Evangelho, ele desenvolve as parábolas, as alegorias, explicando tudo a respeito de cada passagem. Hoje falaremos do 4º capítulo. Ninguém poderá ver o reino dos céus, quer dizer, o reino de Deus, se não nascer de novo. Muito interessante. Vamos falar da ressurreição e reencarnação, no item de 1 realmente a 17. Falaremos da reencarnação, fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências os rompe, de 18 a 23, o item. Instrução dos espíritos, limites da encarnação, item 24. Necessidade da encarnação, item 25 e 26. É necessário nascer de novo. Vamos ver. Aqui, nesse vídeo, podemos analisar um grande fenômeno chamado chipofagia, quando duas crianças nascem, as chamadas siameses, onde estão ligadas pelo que? Uma pelas costas da outra. Ali são duas cabeças, são duas almas no mesmo tronco, com duas pernas, dois braços. Numa dependência recíproca, as siameses, a chipofagia, explica a misericórdia de Deus pela reencarnação. Porque aqui são dois espíritos resfriados, são dois espíritos que eram inimigos terrenos e vêm numa dependência recíproca um do outro, no mesmo tronco, duas cabeças, dois cérebros, dois espíritos, dependentes um do outro. É a maior demonstração dessa justiça de Deus. O fenômeno da reencarnação. Nós ficamos muito longe desse fenômeno. Então, meus amigos, aqui a gente tem a prova testemunhal, como foi mostrado aí no programa do Ratinho, essas siameses lá da Índia. Tá? Capítulo 5 é considerado o maior capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Ali nós temos justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, bem e o mal,
né? Sofrer o bem e o mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, chamada hoje depressão, né? Penas voluntárias, né? Provas, né? Voluntárias, o verdadeiro cilício, dever se pôr em termos as provas do próximo. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para o quê? O outrem. E aí a gente vai para o capítulo 6 do Evangelho segundo para um homem rico entrar no reino dos céus. Muito, muito, muito. O Cristo, novamente o lhes digo, Consolador, é mais fácil um camelo passar pelo buraco bonito, de uma agulha do que um homem rico o entrar chamado, no reino de Deus. o jugo leve, Quem então poderá ser o salvo? Consolador prometido, instrução Com dos o homem, Espíritos, Isso é o impossível. advento do Espírito de verdade. Mas com É um Deus, capítulo excelente, porque tudo é fala de possível. Jesus. Ele fala nós deixamos quando tudo para Jesus seguir aqui a ti. esteve conosco, O que haverá lá para nós? certo? Mas fala da promessa de Jesus, certo? O Em Consolador verdade, que nos lhes digo, prometera, Na que viria renovação mais de tarde, todas as veio coisas, quando o Filho do Homem através senta em da seu doutrina glorioso espírita. trono. Vocês que me seguiram, Muito bonito. também Capítulo 7. Tá? Bem-aventurados os pobres de espírito. Tá? O que se deve entender por pobres de espírito? Tá? Então, nós vamos poder entender aqui o seguinte: o que realmente Jesus quis dizer com os pobres de espírito? O que se deve entender, pobres de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado. E pobres de espírito aqui não são os baldos de inteligência. São os ricos de virtudes morais, certo? Empobrecidos das posses materiais, que vivem em função da matéria, e esquece o próprio, o espírito, a alma. Mistérios ocultos aos doutos e os prudentes. Instrução dos espíritos. Falamos do orgulho, a humildade, a missão do homem inteligente na Terra. Lindíssimo esse capítulo. Capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. Fala da simplicidade, da pureza, do pecado por pensamentos, dos adultérios. Verdadeiro o quê? Verdadeira pureza. Fala das mãos lavadas, não lavadas, dos escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, né, cortai-a. É melhor que você entre nessa vida sem as mãos do que tê-la e com ela novamente cometer o escândalo. Vai falar também das instruções dos espíritos. Deixai que venham as minhas criancinhas, bem-aventurados os que têm fechado os seus olhos. Tá? Capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Falar das injúrias e das violências. Instrução dos espíritos, da afabilidade e da doçura, da paciência, da obediência e da resignação. Falamos da cólera, da raiva, né? Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Que coisa bonita. Olha só. Perdoai para que Deus vos perdoe. Falamos da reconciliação com os adversários. Falar do sacrifício mais agradável a Deus. Falar do argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atira a primeira pedra quem estiver sem o pecado. Falar das instruções dos Espíritos acerca de tudo isso aqui. Perdão das ofensas. Falamos da indulgência. É permitido repreender os outros? Né? Notar as imperfeições de outrem.
né? E divulgar o mal do outrem. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Muito lindo esse capítulo. Nós temos uma grande participação dele, o Paulo de Tarso, né? O mandamento maior, fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores, dos devedores, dai a César o que é de César. Instrução dos espíritos. A lei do amor, falamos do egoísmo, a fé e a caridade. A caridade para com os criminosos. Deve-se expor a vida por um malfeitor? São questões muito voltadas para o amor, o respeito ao outro. 12. Amai vossos inimigos. Restituir o mal com o bem. Será que nós damos conta? Restituir o outro? O mal que supostamente ele nos faz? E nós fazemos o bem? Os inimigos desencarnados. Somos obsessores. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a direita, a outra, a esquerda. Instrução dos espíritos, falar da vingança, o ódio, o duelo, que já está o quê? Já está abolido, mas nós muitas vezes duelamos dentro de casa com o marido, a esposa, os filhos. Quantas vezes o duelo não é mais como antigamente, com os adversários lá fora, mas é com os adversários que estão conosco a caminho da evolução. 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que der a vossa mão direita. Nossa, que lindo esse capítulo. Fazer o bem sem ostentação. Sem ostentação. Os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres, os estropiados, dar sem esperar retribuição, instrução dos espíritos, a caridade material, a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, os benefícios pagos com a ingratidão e a chamada beneficência exclusiva. Notem vocês aqui, que capítulo. 14º capítulo. É o menor do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o 5º capítulo é o maior deles, com maior conteúdo, esse 14º é o menor. Honrai vosso pai e vossa mãe. Falar da piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Falar da parentela corporal, da parentela espiritual. Instrução dos espíritos, ingratidão dos filhos. Falar dos laços de família. A família consanguínea e a família o quê? Espiritual, né? 15º. Fora da caridade não há salvação. Aqui vamos ter também uma grande participação de Paulo de Tarso, de que é preciso o Espírito para ser salvo. Vai falar da parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade, segundo São Paulo. São Paulo aqui é o nosso queridíssimo Paulo de Tarso, tá? Não é outra pessoa, não. Fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação, instrução dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Então, vejam vocês que a igreja coloca, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. E fora da caridade não há salvação. Nós vamos ver dessas três aí, qual que é a principal delas. Porque eu não estou preocupado em ser salvo, não. Salvo do que e de quem? Do que e de quem? Eu estou correndo perigo do que? De quem? Então, por que eu tenho que ser salvo? Por que Jesus é salvador e não libertador? Por que Jesus não pode ser educador? Mestre, educador, libertador das almas. E tem que ser salvador. Tirar o nosso esforço, tirar as nossas atitudes e ele fazer por nós? Não. Jesus faz com a gente. Ele faz conosco. Ele não faz por nós, não.
Viu? A cada um segundo as suas obras. Ele deixou muito claro. 16º, não pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos, preservar-se da avareza. Jesus na casa de Zaqueu. A parábola do mal rico. A parábola dos talentos. A utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Desigualdade das riquezas. Instrução dos espíritos. A verdadeira propriedade. Qual que será, hein? O emprego da riqueza. Desprendimento dos bens terrenos. Transmissão das riquezas. E aí? Como é que vai ficar a nossa condição? Depois de conhecermos esse capítulo. 17º, sede perfeitos. Caracteres da perfeição. O homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador, linda. Essa foi uma das primeiras parábolas de Jesus, a do semeador. Eis que um homem saiu a semear. E ao semear, uma boa parte da semente caiu à beira da estrada. Tá? Outras caíram entre os pedregulhos, outras entre os espinhos e outros em terra boa. Instrução dos espíritos. Eu acho interessante o Evangelho, porque nós temos a instrução dos espíritos, que explica, desenvolve as parábolas. Falar do dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Muito bom mesmo, viu? 18º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, tá? Poucos os escolhidos. Vai falar da parábola do festim de bodas, bodas de Canaã. A porta estreita, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Instrução dos espíritos. Dar-se-á aquele que já tem. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Meus amigos, muito interessante esse capítulo. Muitos são chamados para a vinda do Senhor, mas poucos serão escolhidos. Muito lindo, lindo, lindo mesmo. 19º capítulo. A fé transporta montanhas. Muito interessante. Esse capítulo ele vem desvendar esse miticismo que se lançou em cima da fé. E vem desmistificar. É nossa preocupação estar com vocês desmistificando a questão da fé. O poder da fé, a fé religiosa, que é a fé piegas, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou, instrução dos espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé humana e a fé divina. Ah, que coisa fantástica. Lindo, lindo, lindo falarmos da fé. 20º capítulo. Os trabalhadores da última hora. Primeiro, instrução dos espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos espíritas, obreiros do Senhor. Meus amigos, aqui, nesse capítulo, a espiritualidade fala de nós, os espíritas. A missão dos espíritas, os trabalhadores da última hora, da qual está muito ligado à parábola, realmente, da vinha, né? Muito, muito, muito bonita essa parábola. E cabe a nós percebermos que Jesus, certo? Ele nos chamou todos nós para a sua vinha, né? Essa grande seara espírita, da qual eu e vocês estão, neste momento, vivenciando. Capítulo 21. Haverá falsos cristos
e falsos profetas. Interessante, né? Aqui agora vai nos trazer muitos esclarecimentos sobre o que você está vendo aí os fake news da internet aí, os falsos. Conheça-se a árvore pelo fruto. Missão de quem? Dos profetas. Prodígio dos falsos profetas. Não criais em todos os espíritos, mas experimentai primeiro se são de Deus. Apóstolo João. Instrução dos espíritos, os falsos profetas, os caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas na erraticidade, no mundo espiritual, que desses que muitas vezes vêm através da nossa faculdade medianímica mediúnica nos trazer falsas informações, falsas mensagens, certo? Nos enganar, estão na erraticidade do mundo espiritual. Tá achando que é brincadeira? Jeremias e os falsos profetas. Muito importante essa passagem, meus amigos. Os falsos profetas, os falsos cristos que estão por aí, na internet, dentro da casa espírita, muitas vezes. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. O divórcio. Aqui, espiritualidade trata muito da questão da importância do casamento. Certo? Da importância do casamento. O que é o casamento? Que é a união de almas, não de corpos. União de corpos é acasalamento. Casamento se une a alma. Agora, deve ser realmente essa condição indissolúvel. Porque quando fala do divórcio, o divórcio vem de fato separar o que já estava separado, o que nunca se uniu pelo casamento. O casamento é algo permanente e duradouro. O casamento não é algo para uma semana, um mês, um ano. O casamento é para vivenciar o casal ali diante das facilidades, mas também das dificuldades que embora encontram. Então, nesse capítulo, ele fala muito da importância de nós mantermos o casamento até as últimas consequências. Que se vier o divórcio, é para regulamentar o que de fato já estava separado. Viu? Aqui não vem dizer de que a doutrina espírita é a favor do divórcio. Não. Tá? É a favor da permanência do casamento. Mas coloca que o divórcio ele vem justamente para regulamentar o que de fato já estava separado, afetivamente, materialmente, pessoalmente. Porque casamento é união de almas, de afetos, e não casamento comercial. Casar com a beleza dela, casar com a beleza dele, com o dinheiro dele, com o dinheiro dela. Não. Se você casa com a beleza dela, beleza acaba. Então, se amanhã vem a velhice, a maturidade vem e a beleza acaba, vai acabar o casamento? Se você casa com a beleza dele, amanhã vai ficar velho. Não é isso? Lá na terceira idade vai ficar velho. A beleza vai acabar. Vai acabar o casamento? Não pode, né? Então faça o seguinte, na hora de você eleger alguém para poder casar, elege o mais feio. Sabe por quê? Porque feiura não acaba. A feiura somente aumenta. Então, case com a feiura dela ou dele e você terá um casamento longo para toda a vida. Viu? Amigos, o programa Nova Era está chegando ao seu final desse sábado. E nós queremos aqui dizer a todos vocês os nossos agradecimentos pela audiência, pela participação de todos vocês neste programa de todos os sábados, às 9h30 da manhã, pela TV Candidez. O programa Nova Era, ele é uma realização da AME, da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos
e Pesquisas Espíritas, que juntamente com a TV Candidez, nós produzimos esse programa para trazer para todos vocês, todos os sábados, às 9h30 da manhã, as informações espíritas. Eu quero muito aqui poder agradecer de pronto a todos vocês, dizer a todos da nossa gratidão, dizer que Jesus possa estar em nossas vidas, que vocês tenham um bom final de semana, repleto de muita paz, de muita alegria, e até sábado que vem, quando aqui às 9h30, estarei dando aqui prosseguimento sobre a história da formação da Bíblia, trabalhando a 10ª parte. Tá bom? Um bom final de semana, com muita paz, com muita alegria. Até mais. Bom dia.